Você entra na farmácia, olha para aquela prateleira com mais de 20, 30 tipos de colírio lubrificante. E aí você fica perdido sem saber qual que você vai comprar. Nesse vídeo eu vou te explicar qual que é a diferença entre todos aqueles tipos de colírio utilizados no tratamento do olho seco. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e estou aqui no Papo Glaucoma para te ajudar a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. O ressecamento dos olhos é o efeito colateral mais comum de todos os colírios utilizados para controle da pressão ocular no tratamento do glaucoma. Por isso é muito comum quem tem glaucoma sofrer com esses sintomas de ressecamento dos olhos. Os olhos ficam vermelhos, ardendo, coçando, irritados, lacrimejando e também com sensação de areia nos olhos. Se você tem ou já teve esses sintomas do olho seco, você sabe que isso é bastante desconfortável. Então deixa sua curtida aqui embaixo nesse vídeo, porque fazendo isso o YouTube vai mandar esse vídeo para outras pessoas que estão sofrendo com esses sintomas também. A boa notícia é que é possível aliviar esses sintomas do olho seco com o uso de um colírio lubrificante, também chamado de lágrima artificial. Nesse vídeo eu vou te apresentar vários tipos de colírio lubrificante, vou te explicar o que muda de um para outro e no final desse vídeo vai ter um alerta muito importante, então fica comigo até o final. Durante esse vídeo eu vou falar alguns nomes comerciais de alguns colírios, mas eu não tenho nenhum interesse comercial nem financeiro com isso. O meu objetivo é só de ajudar vocês a reconhecerem esses medicamentos. Agora tem muito tipo de colírio lubrificante diferente, então eu não vou conseguir trazer para vocês o nome de todos eles, não é nenhum favorecimento dos que eu vou lembrar, é só que são os mais usuais e mais comuns no dia a dia mesmo. Se eu não falar o nome do colírio que você usa ou de algum colírio específico lubrificante que você quer saber com mais detalhe, o que você vai fazer é pegar a caixinha dele e olhar qual é o composto químico que vem escrito na caixa mesmo, tanto na caixa quanto no frasquinho. Logo abaixo do nome comercial vem a composição desse colírio. Então você pode identificar pelo nome do composto químico que eu vou falar aqui nesse vídeo também. Os colírios lubrificantes mais básicos de todos são aqueles que têm na sua composição a destrana e a hipermelose. Os mais conhecidos desses são o Lacrima Plus e o Lacribel. Esses são alguns exemplos de colírios com essa composição. Esses colírios com essa composição, a grande vantagem deles é que eles têm um custo bastante acessível, mas eles são colírios de qualidade inferior aos outros que eu vou falar aqui nesse vídeo, então a gente usa menos, mas eles têm o seu espaço também. A gente usa muito esses colírios para o caso de pessoas que têm uma condição financeira mais difícil e que aí já gastam muito dinheiro com os colírios para controle da pressão e acaba não sobrando muito para investir no lubrificante. Então, quando o paciente me pede para passar um colírio bem baratinho, esses acabam sendo boas opções. Mas se você tiver condições financeiras de fazer um investimento num lubrificante melhor, vale a pena, porque as pessoas que têm glaucoma, elas acabam usando continuamente o lubrificante para alívio do olho seco. Então vale a pena um colírio de qualidade superior. Partindo para essas opções melhores, a primeira linha que nós temos é a dos lubrificantes à base de carmelose. Tem uma infinidade de colírios com essa composição da carmelose. Alguns dos mais conhecidos são o Lacrifilme, o Frestige, o Adaptis, o Ecofilme, mas tem muitos outros que vocês vão encontrar na farmácia com essa composição de carmelose. A carmelose, ela já é melhor do que a hipermelose, mas ela ainda é um lubrificante básico, então nós usamos muito nos casos de olho seco leve. Os colírios de carmelose, quase todos eles contêm conservante na sua composição.
Então a gente tem um limite de quantas vezes por dia a gente pode usar esses colírios. Em geral, em torno de 5 a 6 gotas por dia. Se a gente usa mais do que isso, a gente vai acabar tendo efeitos colaterais do conservante. Então, as pessoas que têm um olho seco mais grave e que precisam pingar uma quantidade muito grande do colírio, mais do que essas 6 vezes por dia, nós vamos optar pelos colírios lubrificantes que sejam sem conservante. No caso da carmelose, eu disse que quase todos têm conservante, com a exceção de um. A gente tem uma opção de colírio lubrificante à base de carmelose sem conservante, que é o colírio DIUS. Quando o paciente tem um olho seco já mais moderado, com mais sintoma, mais alteração no exame, a gente pode passar para uma outra categoria de colírios lubrificantes que tem como diferença terem uma composição um pouquinho mais oleosa. Tem várias opções de colírios que têm essa opção de uma composição um pouquinho mais oleosa, mais gordurosa. Eles não são todos iguais, a composição não é a mesma em todos, mas eles são mais ou menos parecidos e com esse mesmo princípio de ter uma gota um pouquinho mais oleosa. Por exemplo, o Cistane, o Optive, o Mirugel, o Lunera, todos esses são colírios lubrificantes que têm um pouquinho mais de gordura na sua composição. E nos casos de olho seco mais grave, com sintomas muito intensos, com lesão de córnea no exame, quais que são os colírios que a gente vai optar para esses casos mais severos? Nesses casos de olho seco mais grave, nós optamos por colírios que tenham na sua composição uma substância chamada hialuronato. Esses colírios de hialuronato, eles são voltados para casos de olho seco mais grave e muitas vezes o paciente vai precisar pingar o colírio muitas vezes por dia e por isso muitos deles são sem conservante. Não são todos, a gente tem opções de hialuronato tanto com quanto sem o conservante e muitos deles são sem conservante. Os colírios de hialuronato com conservante são o Adaptis Fresh e o Artelac Rebalance. E dos lubrificantes de hialuronato sem conservante, a gente tem diversas opções, como o Iabac, o Viofta, o Luna, o Laxime, o Optivio D e o Tealoz Duo. Então, esses colírios de hialuronato sem conservante, eles são os mais avançados e mais indicados para olho seco grave e de difícil controle dos sintomas. Mas eu disse no começo que esse vídeo ia ter um alerta muito importante no final. Então, agora que a gente já falou de todos os tipos diferentes de lubrificante, tem um alerta que eu preciso fazer, que é um cuidado que vocês precisam ter lá na farmácia na hora da compra do seu colírio. Todas as farmácias, elas têm ali a prateleirinha dos colírios lubrificantes. Aí você chega naquela prateleira e tem um monte de opções de colírio diferente ali para você escolher. Acontece que toda farmácia que eu entro, quando eu olho essa prateleira, eu encontro ali um ou outro colírio que não é lubrificante e que está ali disfarçado e escondido ali no meio daquela prateleira dos lubrificantes. Inclusive, muitas vezes, o próprio funcionário da farmácia recomenda esses colírios como sendo lubrificantes. Acontece que eles não só não são lubrificantes, como eles ainda fazem mal, eles aumentam a pressão ocular e eles são totalmente contraindicados para quem tem glaucoma. Então eu preciso falar com vocês sobre esses colírios. Essas medicações que ficam ali misturadas nos lubrificantes são os colírios chamados de vasoconstritores. Essas medicações vasoconstritoras, elas não tratam nada, elas têm unicamente um objetivo estético de deixar o olho branquinho. Então são colírios para clarear os olhos, mas que elas não tratam o olho seco e eles aumentam a pressão ocular. Os vasoconstritores são colírios que têm na sua composição a nafasolina.
Alguns mais conhecidos são o colírio Moura Brasil e o Claril. Esses muitas vezes estão ali na prateleira dos lubrificantes, mas eles não são lubrificantes e não devem ser usados por quem tem glaucoma. Me conta aqui embaixo nos comentários se você está sofrendo muito com os sintomas de olho seco, ou então se não, se está tranquilo, se o lubrificante está controlando legal, me conta também. E se inscreve no canal, porque toda semana eu trago vídeos com dicas para manter o seu glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda.